Olá, bom dia. Quinta-feira, 30 de julho. O TVT News primeira edição está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E a gente abre com os principais destaques do dia. Convenção Nacional do PSB, Lula rechaça a pressão dos Estados Unidos sobre as eleições e chama ataques de Javier Milei de pataquada. Denúncia: Consulado dos Estados Unidos reúne criadores de conteúdo de direita e extrema-direita críticos a Lula para uma reunião sobre atuação em ambiente digital. A campanha de Flávio Bolsonaro teme que o caso do vídeo de Jair feito com IA acabe nas mãos de Alexandre de Moraes. O STF pode agir se o TSE não decidir por punição. O governo destina 1,3 bilhão de reais à prevenção do Super El Ninho. Vendaval, que matou 5 pessoas no Sudeste, pode ser o primeiro sinal desse fenômeno. Você confere aqui com a gente as últimas informações sobre mortes e destruição em São Paulo e no Rio de Janeiro. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Lula aproveitou a convenção do PSB em Brasília para reforçar o discurso em defesa da soberania nacional. No evento que oficializou Geraldo Alckmin como candidato a vice, o presidente reagiu às tentativas de interferência estrangeira nas eleições e afirmou que, enquanto estiver no cargo, ninguém de fora vai meter o bedelho no processo eleitoral brasileiro. Eu aprendi muito cedo de que eu não sou melhor, mas também não sou pior de ninguém. De que eu não sou o menos sabido, mas também não sou o mais sabido. Eu apenas quero ser igual. E quero ter a oportunidade de fazer tudo que os outros podem fazer. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. O presidente também confirmou que o Itamaraty negou o visto a 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que, segundo reportagem do The Washington Post, viriam ao Brasil questionar a integridade das eleições. Além disso, o governo brasileiro reagiu à decisão dos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional contra o Brasil. Eu quero paz, cara. Eu quero paz e quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa. Quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. E essa semana, João, nós tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto. Lula também reagiu às declarações do presidente argentino Javier Milei, que no último sábado, durante a convenção do PL em São Paulo, fez ataques ao presidente brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal. Sem citar o nome de Milei, Lula chamou o episódio de pataquada e disse que não pretende transformar a crise diplomática em confronto pessoal, por respeito ao povo argentino. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse episódio. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero chamar também, sempre às quintas aqui com a gente, o Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental. Miguel, sempre às quintas com a gente. Bom dia, Miguel. Tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura. Miguel, vou começar com você. Quero te ouvir sobre esse episódio. Lula tem respondido de forma bastante respeitosa ao que fez o presidente argentino Javier Milei
Eu conversava agora nos bastidores com o Edu Castro e a Laura. O Edu me mostrou a La Nación, né, que é essa emissora de TV argentina. O canal o jornal tem uma emissora. Isso, e eles tratam ali essa crise diplomática como um confronto. Então tem a figurinha ali numa tarja deles, a figurinha de Lula e de Milei se enfrentando. Então, assim, isso foi colocado pelo presidente argentino Javier Milei quando veio ao Brasil participar da convenção do PL e fez críticas ao presidente Lula e ao ministro do STF. Quero te ouvir sobre esse episódio, como Lula tem encaminhado essa situação. Olha, Thalita, o Olívio Dutra, quando era candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, ele chamava o candidato Fernando Henrique do cavalo do comissário. E é um pouco o que o Milei é em relação ao Trump e essa situação que nós estamos vivendo. Ele é o emissário do Trump nessa situação. Na impossibilidade do Trump vir aqui ungir o Flávio Bolsonaro como candidato, ele manda o estagiário para fazer exatamente o que ele faria. Quer dizer, fazer esse papel de agitação para a base bolsonarista, mas também de arruaceiro, né? De tentar tumultuar, etc. Né? O governo está interpretando, e a campanha petista, essa passagem do Milei vinculada a esse contexto maior de ofensiva dos Estados Unidos, de ataques do trumpismo à soberania brasileira e à candidatura do presidente Lula. Né? E onde se insere também esse outro episódio que você mencionou na abertura, dos dois representantes do Departamento de Estado que viriam, vejam como isso joga combinado com aquela situação que nós discutimos há poucos dias da fala do Flávio para os embaixadores, questionar as urnas eletrônicas como uma jogada ensaiada. Né? Então Trump assume esse papel de principal cabo eleitoral do Flávio, mas na impossibilidade dele aciona outros personagens. Eu acho que nós vamos lidar com o Milei agora, mas muito em breve eu acho que o novo presidente da Colômbia vai cumprir esse papel também de provocação, de tentar criar instabilidade, né? Porque, veja, o presidente Lula, ele joga como presidente, como chefe da nação e também como candidato. E ele não pode descuidar nem de um ponto nem do outro. Ele tem que continuar governando enquanto é candidato. E nesse sentido, o Lula foi muito ponderado, agiu corretamente, né? Ele não pode tirar a veste de chefe de Estado e cair na provocação, que é justamente o contrário do que o Milei fez, né? Então, ele atua para pôr panos quentes, assim, sem levar desaforo para casa, né? Perguntou quem é esse cara, mandou os recados pelos canais diplomáticos, etc., mas ele entendeu que o Milei é só o estagiário, né? Que o foco dele tem que estar no Trump e por isso esses cuidados, né? E essa atenção redobrada. Então, por enquanto, o governo não caiu na pegadinha, que era, inclusive, o que se comemorava no comitê do PL no final de semana, dizer, não, vão cair, vão morder a isca, chamar o embaixador, etc., né? Mas que são os procedimentos. Então, a ação do governo vai ser de tentar ignorar e concentrar naquilo que é mais importante. E, ao mesmo tempo, né, já que a gente citou lá na Nação, o Milei também vai ter que lidar com seus problemas, porque mais de 30 deputados argentinos também questionaram esse comportamento dele. Quer dizer, se licenciou da função de chefe de Estado para ir atuar como cabo eleitoral, como panfleteador em outro país. É bastante desrespeitoso. Só para a gente lembrar, e eu encerro aqui, lembrem-se quando o Lula foi participar de um comício da Cristina Kirchner na Argentina, como o tom, o comportamento, a postura, a relação era completamente distinta do que, de fato, essa patacada que a gente teve com o Milei nesse final de semana. Perfeito. E nessa estratégia de buscar, de alguma forma, interferir nas eleições brasileiras, os Estados Unidos não fazem nenhum segredo, né? Então, eu vou trazer mais algumas informações aqui que dão conta dessa estratagema aí dos Estados Unidos. O consulado dos Estados Unidos em São Paulo tem promovido encontros com influenciadores da direita e da extrema-direita brasileira para discutir temas como liberdade de expressão e ambiente digital. A apuração é da revista Fórum. Segundo a reportagem, as reuniões fazem parte de uma série de iniciativas do governo Donald Trump e buscam influenciar o cenário eleitoral brasileiro.
Entre os convidados estaria Maria Fernanda Schmidt, do Brasil Paralelo, que relatou nas redes sociais ter participado desse encontro com diplomatas americanos para debater os desafios enfrentados por influenciadores e produtores de conteúdo no ambiente digital. Detalhe, uma característica em comum desses influenciadores são todos anti-Lula. Isso fica bem explícito nas redes sociais de todos eles. Laura. Eu acho que o Lula está reagindo como um campeão, né? Quer dizer, vamos combinar, eu assisti inteira a convenção do PL, foi um suplício e, no entanto, o pessoal estava caidão, tinha vários buracos na plateia e tal, não sei o quê. O pessoal não conseguia se estimular com nada. O Milei, quando tinha os programas de auditório, tinha aquele cara nos programas de auditório que era o cara que ficava ali para aplauso, levanta, agora baixa, agora é o animador de auditório. O Liminha, tinha no programa do Silvio Santos. O Milei jogou esse papel, ele era o animador de auditório, entendeu? Quer dizer, então, vamos lembrar, esse negócio de animador de auditório vem numa época em que as pessoas que iam para os auditórios dos programas de televisão, eram a maior parte mulheres, e eram conhecidas como macacas de auditório. Ou seja, um desrespeito completo àquelas pessoas e tal. O Milei atuou exatamente dessa maneira. Já que aquele pessoal não se estimulava por nada e tal, ele entrou ali rasgando como animador de auditório para ver se aquela galera reagia. E, de fato, foi nessa condição que ele pegou e proferiu esse monte de impropérios contra as autoridades brasileiras. Você acha que o Lula, do alto da condição dele de presidente da República, da maior economia da América Latina, estando à frente nas pesquisas, como que o Lula vai se rebaixar a pegar e conversar com um animador de auditório? Desculpa aí, Milei. Cresce, chega nos 5% que a gente começa a conversar, né, para parafrasear. Então é isso, quer dizer, não dá para equiparar as condições em que o Lula entra nessa polêmica, que nem é uma polêmica, né, em que o Lula entra nessa discussão, e as condições em que o Milei entra, apoiando uma candidatura que é um fiasco, que não conseguiu reunir nada, que era só o núcleo duro ali do bolsonarismo mesmo. Cara, nem a família estava junto, nós já falamos sobre isso. Nem a família estava junto, os partidos que orbitaram em torno do bolsonarismo estavam totalmente perdidos por aí, estão ainda. Quer dizer, por que o Lula, do alto de um grupo de partidos que é candidato absolutamente favorito, vai se rebaixar, conversar com isso? Então eu acho que nós temos que entender também que não é só que o Lula está atuando como um chefe de Estado, ele está atuando como um cara que tem uma base real, social, importantíssima, que tem apoios de um monte de... Então, por que ele vai entrar nessa baixaria? O Lula não vai entrar nessa baixaria, eu acho corretíssimo, e eu acho que isso deve estar... Quem está mais assustado nesse momento exato é a Argentina. A Argentina está assustada. Pô, o que o Brasil vai fazer? O Brasil não tem nem tradição de pegar e retaliar. Portanto, não deverá retaliar, porque uma retaliação atingirá o povo argentino mais do que o Milei. O Milei está querendo ir para o confronto. O Milei quer... Porque o atrito é bom para ele. Para nós, não. No nosso campo, nós queremos paz. É que nem o Lula disse. Nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos conversa, nós queremos diálogo, nós queremos negociação. E eu acho que ele está corretíssimo, é isso que o povo brasileiro quer. Acho que o Milei esperava pela resposta do Lula e pelo silêncio do Brasil. E o que ele conseguiu foi o contrário, né? O Brasil se manifestou e o Lula ficou quieto, só quem é o Milei. Porque, como você falou, Laura, eles dependem do confronto. Toda a extrema-direita depende de duas coisas, de confronto e de fumaça. O Miguel falou do Spreia, Abelardo de la Espriella. Sabe o que ele está fazendo hoje? Ele está mudando a capital do país de lugar. Ele está levando a capital para ser uma capital adjunta para Barranquilha e está construindo um palácio, está reformando um quartel em Barranquilha para ser o palácio presidencial adjunto. Ele que vai despachar de lá já no dia 7, dia que ele toma posse, ele vai para lá e quer fazer com que
segundo ele, que o litoral atlântico é muito importante, litoral caribenho, então ele quer levar para... É para fazer fumaça, é para inventar que está fazendo alguma coisa. Porque o que esses caras fazem, de fato, que merece destaque, não é bom para a população. É sempre antipovo. E o Milei é a mesma coisa. O Milei precisa muito, sempre, de confronto e de espuma. Tanto que a gente estava vendo, que eu estava mostrando para a Thali lá na Sion, é uma deputada que dá para equivaler à deputada Carla Zambelli, no tempo de que Carla Zambelli estava fora da prisão, Bia Kicis, né? Pessoas que, como direi assim, sem ser muito ofensivo, não primam exatamente pelo brilhantismo das ideias, dizendo inclusive que o Lula tinha, insinuando que o Lula podia ter recebido dinheiro de alguém para falar mal do presidente da Argentina, do Javier Milei, e que é normal o presidente se ofenderem. Ela disse isso. É normal o presidente se ofenderem. O que não é normal é ofender o país. Por isso que a Argentina está lançando uma lei lá, um decreto, para quem ofender a Argentina, eles precisam de espuma. Eles querem mais, eles precisam de conflito. Eles precisam de espuma. Porque se deixar para olhar o que eles efetivamente fazem e deixam de fazer com os seus países, a resposta não vai ser boa. E mesmo ao meio de tanta espuma, de tanta fumaça, as respostas não estão sendo boas nas pesquisas que a Argentina está tendo ultimamente com relação à popularidade de Javier Milei, que vai passar por eleição no ano que vem. Perfeito. Aliás, a Laura estava falando sobre Milei, esse agitador de auditório. Lembra que no começo, quando o Flávio anuncia a sua candidatura, ele tenta, a sua pré-candidatura, né? Ele tenta dar uma de Milei. Ele ensaia umas dancinhas em leva um dançarino reuniões. Lá. Ele mesmo faz as dancinhas, mas pega tão mal entre os próprios eleitores que ele para com isso. A campanha fala, não, é melhor a gente não ir por esse caminho. Então ele tenta assumir esse papel e não consegue. Porque uma outra característica dele, né? Ele não anima ninguém. Flávio Bolsonaro não é essa pessoa que anima qualquer um na sua fala, no seu chamamento. Aquele entusiasmo que você tem para ir para a fila do INSS. Zero, né? carisma zero, né? Entusiasmo zero. Não, coitado, ele eu vi uma coluna da Miriam Leitão, a Miriam Leitão falando, ele é o 01. Ele é quase zero, né? Quase isso. é o 00. Ele é quase zero. Então ele é isso, ele é um cara que de fato, brilho algum, né? Brilho nenhum, zero. Não, e vê-lo ao lado do Milei, o Milei ali naquele frenesi doido, né? E o Flávio com essa tesourinha de jardineiro na mão. Cara, é melancólico, é triste, né? Quer dizer, então é isso, quer dizer, o cara estava lá para animar uma galera que estava parecendo que estava acompanhando. Embora tivesse vestido de amarelo, parecia que estava dando um enterro, né? Então é isso. Excelente. Deixa eu trazer mais uma notícia aqui. O TSE rejeitou o pedido do grupo espanhol Eurolat Global Democracy Forum para acompanhar as eleições brasileiras de 2026. Segundo reportagem do G1, a Corte concluiu que essa entidade não tem experiência nem legitimidade reconhecida para atuar como missão internacional de observação. Integrantes desse grupo têm ligações com críticos do sistema eleitoral brasileiro e com o bolsonarismo. Um deles é Maurício Galante, ele é vereador no Texas e presidente do Instituto Arpia, nos Estados Unidos, uma entidade que tem Jair Bolsonaro como presidente de honra. O chefe da missão seria Ahmed Adib, ex-vice-presidente das Maldivas, condenado por corrupção. Outros 2 pedidos de observação ainda estão em análise. Miguel, é sobre isso que eu estava falando. Não há qualquer segredo nessa ofensiva em relação ao processo eleitoral brasileiro. O TSE impôs uma barreira em relação a esse grupo, mas muitos outros vão tentar. É uma ofensiva de fato, não? É uma ofensiva e ela tem várias frentes. Por exemplo, no mês passado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos abriu um edital para financiamento de pesquisas que comprovassem a perda do direito de opinião, de direito de expressão no Brasil, né? A suposta censura no país. Quando a gente olha essa prorrogação do estado de emergência dos Estados Unidos contra o Brasil, está claramente dito lá que entre os motivos estão uma suposta ditadura do Supremo Tribunal Federal e a prisão de Jair Bolsonaro. Então, você tem uma série de movimentos que vêm do próprio Estado americano, como o envio desses 2 representantes, o endosso, né, dos argumentos do Flávio, essa narrativa, esse jogo combinado,
mas também que é parte dessas articulações do Trump, esse monte de ONGs, de entidades, né? Então, é um cerco, e ele é muito articulado. E aí merece muito a nossa atenção como é que o TSE vai se comportar, porque a gente não se esqueça que o TSE está presidido pelo Cássio, com K, né? Primeiro-ministro do STF indicado por Jair Bolsonaro, né? Também com situações, com vínculos aí com a turma do Vorcaro, passeios de jatos, etc., enfim, mas que vai ter um papel decisivo, porque a gente tem percebido também, saindo um pouco do tópico do Trump, mas mantendo no TSE, que, por exemplo, a campanha do Flávio vai jogando também tabelinha com o Jair condenado, né? Levando ao limite o TSE. Por exemplo, a gente comentou aquela carta ridícula aos brasileiros, mas que não era, né? Aí agora na convenção do PL tinha a IA, e hoje a argumentação da defesa é o Jair não sabia que o filho ia fazer uma IA, né? Quer dizer, ele vai jogando, tanto eles vão testando o Alexandre de Moraes, que é o responsável pela situação de prisão domiciliar do Bolsonaro, então também vão tentando provocar alguma coisa, um fato novo, a gente até conversou isso algumas semanas atrás, tentar tirar o Jair Bolsonaro da prisão domiciliar, voltar para a prisão comum como um fato político, de perseguição, que justificasse, etc., como também vão vendo até onde o Cássio vai permitindo esticar a corda, né? E que, de fato, nós todos sabemos que se as fake news já marcaram 2018, 2022, as fake news com IA tendem a ser uma marca dessa eleição que nós vamos ter agora. Então, tudo isso também é parte também dessa articulação, essa tensão ao TSE, né? Seja pelas articulações do Trump com as ONGs, enfim, seja pela própria postura do Flávio Bolsonaro, né? Quer dizer, reforçar, vamos supor, o Jair Bolsonaro voltando a uma prisão comum, uma determinada punição mais dura ao Flávio, olha, como a perseguição, como a regra não é justa e o candidato democrático está sendo impedido de disputar as eleições estão marcadas, né? Que é tudo também que o Trump precisa para justificar esses ataques à candidatura do presidente Lula e ao Brasil, né? Perfeito. Falando sobre IA, inclusive, olha, a campanha de Flávio Bolsonaro teme que o processo sobre o vídeo de Jair, produzido com inteligência artificial, caia nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação é da colunista Bela Megali, do jornal O Globo. O receio aumentou depois que Moraes pediu informações sobre a autorização para o uso da imagem e da voz de Jair Bolsonaro, que negou ter aprovado o material. Aliados de Flávio apostam que o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, não vai classificar o vídeo como deepfake. Ele afirmou que o uso de inteligência artificial é lícito desde que não prejudique ninguém. A colunista também apurou que ministros do Supremo podem agir caso a Justiça Eleitoral não puna o uso da inteligência artificial na convenção. 3 ministros avaliam que a posição de Nunes Marques pode abrir um precedente perigoso para a campanha eleitoral. Ontem, a defesa de Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não autorizou o uso da própria imagem e da voz no vídeo. Aliás, Flávio Bolsonaro assina o documento enviado ao Supremo porque também atua como advogado do pai. Assim, me chama a atenção porque, de acordo com essa análise, Cássio Nunes Marques, ele quer criar uma deepfake do bem. Então, assim, se não teve ninguém prejudicado, tudo bem fazer uso disso. Mas existe esse detalhe de que é uma deepfake com um presidiário que está impossibilitado, inclusive via regras impostas pelo STF, de fazer qualquer tipo de participação política. Então tem esse detalhe. Um outro detalhe é essa afirmação agora da própria defesa de Jair Bolsonaro, que diz que ele não deu autorização. Então cai por terra com esse argumento de Cássio Nunes Marques, de que se ninguém foi prejudicado, não é um problema. Pô, Jair Bolsonaro foi prejudicado porque foi usada a imagem dele, a voz dele, sem qualquer tipo de concordância por parte dele. Então, assim, temos vários problemas aí postos, nesse momento, inclusive pela defesa de Jair Bolsonaro, que jogou essa bucha no colo de Flávio, né, Laura? Não, eu acho que eles estão jogando o jogo que eles têm que jogar mesmo, quer dizer, eles sabem, eles estão jogando de acordo com os julgadores. Quem são os julgadores? O Alexandre de Moraes, ele sabe que não vai ter contemplação.
ou pode não ter. E o Bolsonaro pode ser mandado por causa desse vídeo. Se tivesse autorizado o vídeo, poderia ser mandado de volta para a cadeia. O Alexandre de Moraes é tudo menos tolerante com as coisas. Ele pode estar até se forçando a não engrossar demais com o Bolsonaro. Mas eles sabem que não é um aliado. Então eles pegam e tiram do colo do Bolsonaro essa história. O Cássio Nunes, e jogam para o Cássio Nunes. Ah, não, é o Flávio que fez. E aí, por isso que o Cássio Nunes fala, não, mas não prejudicou ninguém. Não prejudicou o Bolsonaro, já que não foi ele que fez. E o Flávio não é prejudicado porque, enfim, é o pai dele e tal, não sei o quê. Então eles criam essa narrativa que é para jogar no colo do TSE o julgamento sobre essa deepfake. Então eu acho que eles estão jogando o jogo que está proposto. Agora é muito perigoso, o que eu acho mais importante é isso, é muito perigoso esse argumento, e é isso que ele quer criar, a deepfake do bem. Porque deepfake do bem, cara, depende de quem julga, né? Depende, o que é o bem? Se amanhã, por exemplo, vamos lá, Miguel, se amanhã, por exemplo, vem alguém e põe o João Pedro Stedley falando, nós vamos fazer uma reforma agrária radical e vamos não sei o que lá, não. O Cássio Nunes fala, pô, mas isso está de acordo com a ideologia do MST. Não prejudica ninguém. Não prejudica ninguém e tal, não sei o que. Então, ou o contrário. Prejudica, que vai invadir, e daí... Exato, ou então prejudica, mas beneficia o povo brasileiro, porque está manifestando uma intenção. É muito perigoso, porque o que é o bem e o que é o mal é um negócio, mas num país polarizado como o que nós estamos vivendo, é muito difícil. Quer dizer, os atores em pessoa é que podem se responsabilizar pelas narrativas que eles fazem naquele exato momento. Então, e aí nós sabemos, nós vamos ter uma campanha eleitoral, e é isso, né? Começou. Eu não acho que a gente tem que se animar com o fato do Brasil ter recusado, o Brasil ter recusado a entrada desses caras aí que vieram dessa Eurolat, uma empresa espanhola, uma ONG espanhola e tal. Cara, é porque por enquanto eles estão jogando, e eu acho que eles podem estar fazendo isso, jogando com peões muito bem localizáveis e rastreáveis, enquanto eles estão passando as ratazanas por baixo. Quem disse que já não tem outras entidades... Células dormentes. Exatamente, células dormentes que estão entrando. Enquanto a gente está prestando atenção na Eurolat, já está entrando gente aqui pedindo para ser observador por outro lado e que vai fazer pode fazer confusão. Mesma coisa esses influenciadores aí é até engraçado, parece até... uma provocação. A embaixada, o consulado dos Estados Unidos em São Paulo convoca influenciadores, um deles é a Mulher do Brasil Paralelo. Quer dizer, isso aí parece que é para chamar a atenção para alguma coisa, enquanto a rataiada se enfia por outro lado e deve estar sendo organizada em outros processos. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu acho que é por isso que essa ideia do Cássio Nunes Marques, de que, olha, a deepfake do bem não tem problema. Não, tem problema sim, é por isso que foi proibido. Foi proibido porque numa eleição, cada ator político tem que pegar e responder pelo seu presente momento, pelo seu passado, mas ele responde hoje, porque senão a gente vai ficar com uma confusão louca. Então amanhã pega um vídeo de quem quer que seja, pega um vídeo do próprio Lula falando outras coisas no passado e recria com a cara que ele tem hoje. E aí? E aí, como é que a gente vai? A conjuntura muda e as respostas políticas dos movimentos sociais e dos atores políticos mudam também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. A minha sugestão para alguém que saiba fazer deepfake é que faça do Marcola pedindo voto para algum fulano, algum com um codinome bem PCC. A galera do PCC, com a cara lá do Marcola. O nosso candidato a deputado federal em São Paulo é o fulano de tal. E fala para votar. Isso é, obviamente, que deepfake. Vão deixar? Mas não está prejudicando ninguém, ele está fazendo propaganda a favor do deputado, do candidato a deputado que vem a ser um bandido.
que venha a ser um integrante do PCC. Não tá, é deepfake do bem. Ele só está fazendo a propaganda do candidato dele a favor. Que venha a ser um pistoleiro, um matador, estuprador, assaltante. Mas não interessa, porque daí é deepfake do bem. Não, porque o Marcola não pode se manifestar porque ele é preso, presidiário de, como é que é? Alta periculosidade. Ué, é só uma deepfake do bem. Eu quero ver, se cair essa no colo do ministro, o que ele vai fazer. Pronto, acabou a deepfake do bem, porque daí não tem como. É tão presidiário, doutor Marcola e o ex-presidente Bolsonaro são tão presidiários um quanto o outro. A única diferença é que um está na moleza de estar em casa e o outro está numa tranca pesada. Né? Se invertesse também, a gente já ia começar a conversar sobre esse negócio de prisão domiciliar. Era só inverter os polos. Bota o Marcola em casa e bota o Bolsonaro... Já estava tudo do contrário. A extrema-direita já estava dando cambalhota de costa, arrancando as calças pela cabeça. Mas eu sugiro que alguém faça esse teste. Como teste? Faz lá o Marcola pedindo voto para alguém. Vamos ver o que acontece. Deixa eu só trazer um detalhe em relação a essas organizações que... Essa Eurolat, que foi... proibida de entrar aqui no Brasil pelo TSE, e essas outras que a Laura diz que vão tentar e que podem realmente conseguir e já estejam atuando aqui no Brasil. O risco é o seguinte, essas organizações, elas emitem relatórios, e esses relatórios podem embasar, por exemplo, uma crítica dos Estados Unidos ao processo eleitoral, negando o resultado aqui no Brasil. Então, essa é a Eurolat, que tem relações explícitas com o Jair Bolsonaro e com o bolsonarismo. Ela pode poderia ter vindo aqui, acompanhado as eleições, emitido esse documento em que critica o processo, as urnas eletrônicas, tudo isso que a gente já ouviu por parte do bolsonarismo, e a partir desse relatório os Estados Unidos questionam o resultado da eleição aqui no Brasil. Então, esse é o perigo dessas organizações que se colocam como vistoriadores de um processo democrático no país e podem estar sendo aí aliciadas para embasar, então, uma crítica ao resultado final do processo eleitoral. O Tuto Arpia tem Jair Bolsonaro como presidente de honra. Eu lembrei aquela frase do Barão de Itararé. Eu jamais seria integrante de um clube que me aceitasse como sócio. Você seria sócio de um clube que tem presidente de honra, Jair Bolsonaro, uma instituição? Miguel, quero te ouvir sobre isso tudo também. Olha, ainda sobre o tema do TSE, vejam como, dependendo da decisão do Cássio Nunes, não só ele abre esses precedentes todos que nós estamos falando, mas ele também dá um atestado de imbecilidade para si próprio. Porque, como a Thalita lembrou, a defesa do Jair Bolsonaro, assinada pelo advogado Flávio Bolsonaro, diz que o candidato Flávio Bolsonaro fez um vídeo de IA sem o consentimento do pai dele, Jair Bolsonaro. Quer dizer, é difícil de acreditar, né? Não fecha. Então, se ele acreditar, ele também está dando um atestado de cumplicidade, de incompetência, ou de um grau de ingenuidade que é descabido para um ministro do STF, um presidente do TSE, né? Eu acho que além dessas entidades laranjas, né? Laranjas em duplo sentido, né? Porque pertence ao laranjão dos Estados Unidos e porque são de fachada, e das preocupações que a Laura e o Eduardo levantaram, eu acho que a gente tem que se preocupar também com aquelas que já vão no modo automático, que já tem o viralatismo no DNA. Por exemplo, a Fiesp, né? Que vocês se lembram quando o Trump anunciou novamente o tarifaço, todas as associações patronais mantiveram a crítica ao tarifaço, etc., elogiaram ou cobraram o governo num estilo, no mínimo, civilizado. A única que ecoou o argumento do Flávio de que a culpa do tarifaço era do Lula foi a Fiesp, né? Então, também nós temos que ficar atento ao comportamento dessas ONGs, nós temos que ficar atento ao comportamento de outras coisas. Existem, é curioso, e agora a gente vai ver muito nessa eleição, como tem algumas ONGs que até têm brasileiros à frente, tem sede no Brasil, mas elas só aparecem durante governos progressistas, para cobrar transparência, para falar o índice de corrupção e tal. E de 2018 a 2022, de repente, elas não tinham relatório, elas não funcionaram, acho que o pessoal estava de quarentena, né? Então também... Mas a gente vai ter também
articulistas, colunistas de veículos de comunicação, né? Nós vamos ter veículos inteiros de comunicação tendo esse comportamento, né? Então, eu acho que merece a nossa atenção. De novo, o que nós estamos dizendo é que nós temos uma ação coordenada dos Estados Unidos contra o Brasil e contra a candidatura do presidente Lula. Ela vem de forma... vem pelos bueiros, como a Laura disse, pelas ratazanas, etc. Ela vem por essas entidades de fachada articular com os Estados Unidos, mas também tem muito vira-lata aqui que adoraria ser súdito do Milei na Argentina e que tem um comportamento de atacar o país, a soberania e dar argumentos para o bolsonarismo e para o Trump por lealdade de classe ou por ideologia ou por pura pobreza de espírito, como dizia minha mãe, né? Deixa eu chamar, falando em veículos de comunicação, articulistas, jornalistas. O bolsonarista Paulo Figueiredo fez novos ataques à imprensa num vídeo publicado nas redes sociais. Ele acusou jornalistas da grande mídia de se calarem diante de decisões do ministro Alexandre de Moraes para preservar os próprios empregos e evitar prejuízos profissionais. Dá uma olhada. Porque eu mantenho o que eu digo. Classe jornalística brasileira é uma classe de A única explicação para vocês ficarem em silêncio diante de tantas decisões tapa como essa do Alexandre, a única explicação para vocês ficarem em silêncio de uma decisão que proíbe Bolsonaro de exercer seus direitos constitucionais mínimos e agora fundamenta outro despacho legal. Assim, Paulo Figueiredo, ele vive numa realidade muito paralela, realmente, né? Muito asqueroso. Realmente asqueroso. Esse ser humano é asqueroso. Asqueroso. Assim, eu não me sinto ofendido, muito embora seja da categoria que ele... Porque, obviamente, que o que ele está falando não tem nem viés ideológico. Passa pela burrice que, né, por dentro da cabeça dele tem uma plasma de burrice que, quando passa a coisa por dentro, né, vira mais ou menos a mesma pasta. Tudo mesmo. Mas é um ser humano asqueroso, além de estar devendo horrores para a Receita Federal. Por isso, segundo a CVM, é por isso que ele está onde está. Por isso que ele não vem para cá. Não é porque ele não gosta do Brasil apenas. Se vier para cá, vai em cana. Ou, pelo menos, vai ter que pagar uma multa que o deixaria bem mais quietinho. Bem mais quietinho. Fora que na semana passada descobriram a mansão dele nos Estados Unidos. Né? É um sujeito asqueroso. Laura. Gente, é só olhar o cenário. Ele está no escritório do xerife, o idiota! Ele está no escritório do xerife com uma bandeira dos Estados Unidos do lado, tentando pagar uma de dar conselho pro Brasil, gente. Quer dizer, ele não teve nem aquele cuidadinho básico de pôr uma bandeirinha, pelo menos do Brasil, tá do lado. Tá atrás, lá atrás. Tá do lado. Acho que tá é do Império. Lado. Tá do lado. Mas acho que é do Império. Tá escondidinha lá. Aquele Alan dos Santos só usa do Império, não usa do Brasil. Gente, esse vídeo, eu não sei quantas pessoas viram esse vídeo até o fim, eu vi. Sim. Ele é chocante, porque ele chama todos os jornalistas brasileiros de prostitutas, só que sem usar a palavra prostitutas, usando a palavra vulgar. Sim. Chama, mas não satisfeito em inventar uma teoria de que todo mundo aqui está sendo remunerado para pegar e falar mal do Bolsonaro, coitado, e apoiar o Moraes, coitados dos bolsonaristas. Mas ele ainda ele é um red pill. Ele é misógino, ele odeia as mulheres. Ele começa a falar sobre... ele fala, algumas jornalistas nem poderiam atuar como prostitutas porque não tem competência, e nem físico, e nem corpo, e nem aparência para isso. Olha só o que passa pela cabeça de um verme desse, entendeu? E aí ele ofende uma jornalista em particular, que eu não vou citar aqui, mas é um negócio repugnante, ou seja, é um sujeito, e é isso que é o bolsonarismo. Esse Paulo Figueiredo, que bom que ele veio, porque a Michele, depois de ter sido ofendida e tal, não sei o que, sai uma reconciliação
com o Flávio para parecer que não, o problema deles não é o machismo. Tanto que o Flávio fez todo um esforço na convenção do PL para aparecer com a mulher, para pôr o vídeo da Michelle, para pôr a mãe, para pôr, não sei o que lá, enfim, fez todo um esforço. Claro que as mulheres... Todas as mulheres que ele conseguiu, né? Eram as mulheres coadjuvando total a candidatura dele. Mas na natureza deles, o bolsonarismo odeia as mulheres, quer que as mulheres sejam apenas isso. Quer dizer, se você está fazendo o seu trabalho honestamente, mas não agrada a eles, eles querem que você só tenha uma opção, a prostituição. E azar o seu se você não tiver a aparência. Quer dizer, gente, nós temos um mundo esse cara vive mesmo no Velho Oeste, ele vive em outra era, nos Estados Unidos e tal. Mas é isso, esse tipo de gente é repugnante como ser humano. Sim. Não é um problema de direitos humanos, é um problema... Esse cara é doente, ele é uma pessoa doente, é uma pessoa perigosíssima, é uma pessoa que, mas a meu ver, muito boa, porque ele é o parceiro, unha e carne do Eduardo, irmão do Flávio. Ele não é um louquinho da padaria, ele não é. Ele é o cara que vai junto com o Eduardo lá pedir sanções para o Brasil. E ele é, portanto, um amicíssimo dessa família. Então ele mostra a natureza perversa desse grupo misógino que odeia as mulheres e que está na base do quê? Está na base do Brasil bater recordes de feminicídio, como a gente sabe que o Brasil bate. Ele não é um Alan dos Santos que foi esquecido, inclusive, pelo bolsonarismo, não. Largaram a mão. Ele está ali, o encarne de Eduardo Bolsonaro. Todas as ações são articuladas entre os dois. E faz parte dessa escola, inclusive, dos Red Pills e de Jair Bolsonaro, que vamos lembrar nesse passado agora, disse para a deputada Maria do Rosário que ela não era estuprável. É a mesma lógica, Então é esse tipo de gente. Mas que fique, mais uma vez, explícito quem são eles, o quanto são machistas e misóginos, para que todos sabemos sobre isso, quem são essas pessoas. Não adianta Flávio levar a mulher lá para a convenção do PL e tentar fazer as pazes com Michelle Bolsonaro. Eles são essas pessoas. Ele reclama que o Lula tem 10 pontos percentuais de vantagem sobre o Flávio entre as mulheres. O que me espanta não é que tenha 10 pontos percentuais de vantagem sobre o Bolsonaro, é que seja só isso, porque era para todas as mulheres virarem as costas para esse tipo de discurso, que é um discurso contra nós, cara, é um discurso contra a condição. Uma das coisas que mais revolta essa turma é o fato de as mulheres receberem o título da casa própria no Minha Casa Minha Vida. Isso acaba com eles. Mas a gente sabe quem é que cuida da família quando o homem vai embora. São as mulheres. Então é uma justiça social que o Lula tem promovido e que é o ponto que deixa essa gente doida. As mulheres têm que pegar e repudiar isso tudo. Não foi ele que falou recentemente, inclusive, que mulher não tinha nem que votar? Isso. Ele foi ele, né? Defendeu aquela ideia lá de um pastor americano lá de que o voto tem que ser da família. Porque é o marido que sabe como tem que ser votado. É o marido, é a adesão do marido que tem que prevalecer. Outro dia eu estava lendo um comparativo, a gente tem falado bastante sobre China aqui e Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos anunciam, assim, a gente vê o anúncio, né? As mulheres vão deixar de votar, a China está anunciando trem-bala de graça para toda a população. Então essa é a diferença de debates que a gente tem no mundo hoje em dia, sabe? É incrível. Miguel, deixa eu trazer uma notícia e já jogo para você, tá bom? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou na articulação para tentar emplacar a senadora Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro. A apuração é do SBT News. Tarcísio ligou para o presidente do PP, Ciro Nogueira, enquanto empresários, representantes de federações e banqueiros pressionam Tereza a rever a recusa de integrar a chapa. A senadora teria sinalizado que pode disputar, mas depende do aval da Federação União PP. Ciro Nogueira, porém, ainda defende a neutralidade e diz que Tereza só aceitaria com um pedido formal de Jair Bolsonaro. O prazo final para o registro da chapa é 15 de agosto. Tá aí, ele precisa desesperadamente de uma mulher, inclusive, para ser essa vice, para conseguir, de alguma forma, um mínimo diálogo com o campo de mulheres aqui no país. Miguel, quero te ouvir. Olha, Thalita, Laura, primeiro, o que tem me assustado aqui no Rio Grande do Sul é que essa política do Paulo Figueiredo, do Flávio Bolsonaro, de misoginia, de machismo, etc., virou, de fato, parte, né? Essa semana aqui no Rio Grande do Sul a gente também teve ataques muito duros à Manuela Dávila, candidata ao Senado,
vejam, o próprio candidato ao governo do PL aqui usava um adesivo anti-Manu-ela, né? Então era anti-Manu, mas também era anti-elas, né? Impressionante como isso se incorporou, assim, não é só a misoginia, é um programa de governo, né? O combate justamente no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado campeão de feminicídios. Nós tivemos no ano passado uma Páscoa violentíssima, né? Com recordes de assassinatos no mesmo dia, enfim. Então, é cada vez mais parte, não é só da prática, né? É uma bandeira deles, o retorno à Idade das Trevas e né, o conto de Aia, né? Como muitos chamam a atenção. E aí, obviamente, como a Laura chamou a atenção, isso pesa muito em relação a. Oi? Opa, tá travando. Eu tava te ouvindo, Miguel, mas travou. Alô, alô, alô. Travando. Eu vou trazer a discussão aqui para o estúdio. Peraí, voltou? Não? Não. É impressionante o esforço que eles fazem para parecer que gosta de mulher, né? É uma coisa impressionante o esforço que esses caras fazem. Eles até tentam, mas não conseguem. E daí ficam com ódio. E trazendo para a realidade, eles têm muito ódio de mulheres, de gays, lésbicas, mais, porque acham que todo o espaço tem que ser dos homens. Todo o espaço, toda a ordem, todo o comando e todo o prestígio. Disputa, meu amigo. Durante muito tempo, nós homens disputamos a predominância entre no máximo 50% da população, um pouco, né, a população gay, lésbica, mas não é nem tão grande assim, ou pelo menos declaradamente não é tão grande. Então sempre disputamos entre nós. Nós homens, né, que a população do Brasil 50%, né, disputamos entre nós, porque as mulheres não tinham direito a voto, direito a voz, direito a nada. A partir do momento em que passam a ter, não se sente. Geralmente é gente que. Livre mercado, a disputa aberta, liberdade de escolha. Não tem medo e incompetência de disputar com mais gente. Então daí só tem um jeito. Não pode. Por quê? Porque Deus mandou que não pode. Porque Deus mandou que não pode. Ou porque de fato ou porque odeia a mulher mesmo. É por aí. Miguel, volto com você. Voltei, desculpem, caí, mas concordo com o Eduardo, né? Quer dizer, a gente tem essa movimentação de misoginia e, claro, logo depois vai ser de racismo também, porque o ideal é que sejam só as famílias Figueiredos e os quatrocentões, né? Que a gente volte ao tempo do Império, já que a gente estava falando da bandeira do Império, do Alan Fernandes aí, de que só quem tem renda e posses, né, grandes propriedades, possa voltar. Mas como a Laura chamou a atenção, isso tem atingido também a rejeição do Flávio Bolsonaro. Poderia ser maior, Laura? Poderia, mas ela já é significativa, porque a última pesquisa Poder Data demonstra o seguinte: o Flávio superou o Jair Bolsonaro em rejeição. Ele tem mais rejeição que o próprio pai. Vejam como ele conseguiu fazer o movimento inverso. Ele cresce numa suposta moderação, que nós sempre soubemos e dissemos que era fake, mas ela dura tão pouco que ele consegue ter uma rejeição maior. Ou seja, tem gente que votaria no Jair Bolsonaro, mas não votaria no Flávio Bolsonaro, né? Espero que seja pelos bons motivos, né? Que não sejam pelos piores, que acho o Flávio fraco demais. E aí, obviamente, a extrema-direita está percebendo a falta de competitividade do Flávio. A gente mencionou isso na semana passada quando discutia a pré-convenção do PL. Estão desesperados em busca de uma alternativa que surja ainda nessa eleição. O caso da Tereza Cristina, ele é mais do que... Essa tentativa do Tarcísio é meio colocar o dedo para tampar o vazamento, porque, na verdade, a movimentação que tem é para convencer a Tereza Cristina a concorrer presidente. Há um movimento forte do agronegócio, eu já tinha mencionado isso na semana passada, e ele cresceu, no sentido de que ela seja candidata a presidenta, né? E que possa ser uma alternativa para a extrema-direita, dada a falta de competitividade do Flávio e o conjunto de atrapalhados, etc. Hoje o Flávio tem uma chance só, que é a interferência do Donald Trump, né? Pelas próprias forças, pelo próprio bolsonarismo, etc., ele é incapaz. E a gente vai vendo esse distanciamento
cada vez maior do presidente Lula já vai afastando o cenário do empate técnico, por exemplo, né? Essa justificativa do Ciro Nogueira de que só se o Jair Bolsonaro pedisse, etc., é conversa para boi dormir, né? Já que nós estamos falando de agronegócio. O que o Ciro quer é o tratamento da Michelle. Ele quer um vídeo do Flávio pedindo desculpas, dizendo: eu errei por te deixar sozinho no Banco Master. Me perdoa, é isso que o Ciro Nogueira quer. Então, enquanto ele não tiver esse tratamento, então saibam, se o PP vier a aderir à candidatura Flávio, é que o Flávio pediu desculpas. Mas nós vamos saber, porque ele não quer em privado. Ciro Nogueira quer em público. E o Flávio não pode fazer isso porque ele está até o pescoço, né? A lama do Banco Master já está batendo no nariz dele. Seria demais, né? Esse tipo, não tem como você fazer isso diplomaticamente. Então, acho muito improvável que esse movimento se realize. Para ele se realizar, seria preciso uma repactuação da extrema-direita no sentido de uma nova aposta na candidatura do Flávio, de que acreditasse que seja possível. E hoje a extrema-direita está apostando na neutralidade e nos parlamentos, né, na Câmara e no Congresso e nas emendas, como forma de manter o centrão quistão, né? Estava até procurando aqui, porque Tereza Cristina, vamos lembrar, ela já tinha dito, via Valdemar da Costa, que não faria parte da chapa sendo vice com Flávio Bolsonaro. Vai perder cargo? Mas então não perde pelo jeito. Ela é senadora até 2031, ela pode concorrer como a candidata a vice, mas caso ela não ganhe e a chapa não seja vitoriosa, ela volta para o Senado. Então é isso que está posto. Mas é isso. Estão rifando Tereza Cristina, que já tinha dito que não gostaria também de ser essa candidata a vice, porque, de acordo com as pesquisas, sabe quais as chances que essa candidatura tem de levar à presidência realmente, Laura. E vamos combinar, né? Tá ficando muito em cima, né? Como é que se cria? Quer dizer, quem é Tereza Cristina? Ruiz. Quer dizer, aqui, se você descer aqui na Avenida Paulista e perguntar para as pessoas quem é Tereza Cristina, vou falar que é sambista. É minha mãe, minha avó. Aquela sambista. O que for, mas ninguém sabe. Não. Quer dizer, tudo bem que o Brasil gosta de produzir esses fenômenos eleitorais que parecem cogumelos, né, que brotam assim. Mas ainda assim precisa ter uma distância, né? Quer dizer, me lembro do Collor. O Collor também apareceu ali, foi objeto de 30 capas da Veja, falando que ele era o caçador de marajás, a Folha fez entrevista com ele, o Estadão, a Globo. Quer dizer, também precisa ter um pouco Nós estamos a poucos meses da eleição, então também não é fácil para ela, ainda que mais não fosse, ainda que a Faria Lima apoie, desculpa Faria Lima, você não elege, quem elege é o povão. Né? Então esse é o grande problema. Quer dizer, por enquanto o recall dessa mulher é zero. Ela também, para entrar numa aventura e sair absolutamente desmoralizada, também não é uma boa para ela, né? Quer dizer, talvez ela prefira mesmo juntar mais esforços e tal, assim como o Tarcísio também. O Tarcísio é engraçado, ele mesmo não quis. Ele mesmo arregou. Aí ele pega e fala, vai Tereza Cristina. Vai você que eu não vou. Quer dizer, peraí, né, gente? O Tarcísio, e o Tarcísio, aliás, eu vou falar. Vou falar. O Tarcísio, antes de ficar cuidando de Tereza Cristina, o Tarcísio precisa cuidar da rota aqui, precisa cuidar do comando da Polícia Militar. Que a gente viu matéria do Fantástico falando que o comando da Polícia Militar de São Paulo tem contatos mais do que íntimos com o PCC. Então, Tarcísio, cuida aqui de São Paulo, cuida aqui do Estado, em vez de pegar e ficar empurrando. Você se acovardou e agora quer que a mulher tenha a coragem que você não teve? Pelo amor de Deus, né? Perfeito. Deixa eu trazer mais uma informação. A Polícia Federal avalia pedir a inclusão de Flávio Bolsonaro na difusão prateada da Interpol para rastrear no exterior os 61 milhões de reais repassados por Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse. A apuração é do jornal O Globo. O mecanismo não é usado para prender investigados, mas para localizar bens, contas e outros ativos em diferentes países. A PF investiga se o dinheiro foi integralmente enviado ao exterior e se houve desvio da finalidade declarada. Ainda não há
há um pedido formal à Interpol. Flávio afirma que os recursos foram destinados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica e fiscalização nos Estados Unidos. Se a PF está cogitando, é porque quer investigar mais profundamente para onde foi, de fato, esse dinheiro. E a gente lembra que ele foi para um fundo que tem um advogado, que era o advogado de Eduardo Bolsonaro que conseguiu o green card para ficar nos Estados Unidos, tem todas essas relações que se cruzam. E lembrando também que Flávio Bolsonaro, assim que saiu todas essas dúvidas em relação ao financiamento do Dark Horse, foi aos Estados Unidos se encontrar com Eduardo Bolsonaro para articular o que a gente não sabe, mas teve articulação ali, Miguel. Thalita, o que todos nós sabemos e o Centrão sabe também, e isso é parte dos problemas da campanha do Flávio Bolsonaro, é que dentro da divisão de tarefas da família Bolsonaro, a função do Flávio era ser o operador dos esquemas. Sempre foi assim, né? O Carlos é o Tonho da Lua, o Eduardo era responsável pelas articulações internacionais, e sempre foi o Flávio, era o rapaz da loja de chocolate, do Queiroz, do cheque, etc., de pedir dinheiro para o Vorcaro para sustentar as movimentações do irmão nos Estados Unidos. Então, é possível que a PF mire no Dark Horse e encontre muito mais coisas, né? Porque esse é um dos problemas, né? E eu acho que é um dos temores também da campanha Flávio Bolsonaro, porque ele, quem conhece da política, né? Laura, Eduardo, enfim, Thalita, quem cobre bastidor sabe, né? Tem aquele sujeito no partido, na legenda, no grupo político, que é o cara que não aparece, porque é o que depois vai fazer a conversa, que é o que vai fazer e tal. E o Flávio era essa pessoa. Só que agora ele está na vitrine. E isso significa iluminar tudo aquilo que ele fazia. E é por isso também que o Centrão não tem essa confiança, por isso também que a Tereza Cristina não quer ser a vice, etc., porque hoje estão dando explicações sobre o Banco Master. Amanhã pode estar dando explicação sobre a milícia no Rio, sobre mansão no Rio de Janeiro, né? Tem o caso do Richarlison, de um roubo de mansão, etc. Quer dizer, porque ele era o cara que operava, era o cara do esquema, né? Então, eu acho... Eu tenho muita curiosidade de ver como é que o Flávio vai sair vivo dessa campanha eleitoral. Não vai ser só sem mandato que ele vai terminar esse processo eleitoral. Querem complementar antes de eu trazer Eu só Senado fiquei aqui? com pena que, se isso for verdade, se o Flávio Bolsonaro não puder sair do país, ouvi agora de manhã, Eduardo Bolsonaro, acho que com aquele que era do Terça Livre lá nos Estados Unidos, Alan dos Santos. Alan dos Santos, sim. Os dois chorando lá, porque o Eduardo Bolsonaro falando, o Alan dos Santos não pode ver as filhas há 3 anos, eu não sei se aguentaria, eu não consigo ver meu pai. Meu pai chorava. Agora, se ele for ficar sem o irmão também, eu imagino que a tristeza vai ser maior. Ou o irmão vai para lá ficar com ele, né? De acordo com as investigações da Polícia Federal, antes ele de vai ter o perder o irmão direito, dele por lá. Quem vai ficar sozinho vai ser o pai aqui mesmo, vai ser abandonado. Pois é. Ou alguém acredita que a Michelle vai continuar Se passado tudo Cuidando isso... do e tudo, meu galego. Eu vou cuidar do meu galego. Alguém acredita? Tá bom. Olha só, um levantamento do ICL Notícias, baseado nas pesquisas eleitorais mais recentes em cada estado, indica que a oposição pode alcançar a maioria absoluta do Senado a partir de 2027. Direita, centro-direita e aliados chegariam a 41 das 81 cadeiras, exatamente o número necessário para formar a maioria. O campo governista ficaria com 29 senadores e outros 11 permaneceriam indefinidos. Em 2026, serão eleitos 54 senadores, 2 por estado. A oposição aparece mais forte em Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o governo tem um melhor desempenho na Bahia, na Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Uma maioria oposicionista poderia dificultar projetos e indicações do governo, controlar CPIs e ampliar a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Vai na linha do que a gente conversou ontem, Laura, com a Carol Luque, do Projeto Brief, que fala que existe uma campanha coordenada e financiada para que a extrema-direita eleja o maior número de senadores possível. É isso que eles querem. Laura. É aquilo que a gente falou e, de novo, né? A gente precisa cair a ficha entre nós, né? Quer dizer, não basta mais
elegeu o presidente, a gente já sofreu demais durante esse governo e o Lula sofreu demais para conseguir fazer o mínimo de reconstrução do país com um Congresso absolutamente contrário. Agora, se a gente tiver maioria absoluta no Senado, a nossa vida vai ficar muito complicada. Então, eu acho que chegou a hora da gente encarar o desafio, quer dizer, vamos ter que fazer campanha mesmo para senador, vamos ter que entender a gravidade disso, quer dizer, quando você tem uma figura sinistra, como é o Cleitinho, porque o Senado, para falar bem a verdade, a gente sempre achou que o Senado era aquela coisa dos velhos, dos sábios, dos ex-governadores, era meio isso, né? O Senado era o lugar onde iam os venerandos políticos, nem tão venerandos, mas mais velhos. Hoje em dia a gente sabe que o Senado virou, assim, tem tantos aventureiros lançando mão de cargos no Senado, quanto a gente tem em outros lugares. Então, a gente tem que encarar a batalha para a gente entender que a governabilidade e o Estado Democrático de Direito depende da configuração que a gente terá no Senado. E, portanto, a nossa campanha é absolutamente necessária. Aqui em São Paulo, todo mundo está dando. A Marina Silva está eleita, a Simone Tebet está eleita. Calma, gente, muita calma. A gente sabe que hoje estamos bem, mas tem 41%, segundo a pesquisa Atlas Intel, lá mostrando que tem 41% que ainda não tem nenhum candidato. Portanto, isso aí pode virar amanhã ou depois de amanhã. Então, é preciso que a gente encare isso com a centralidade que isso tem para a estabilidade para o Estado Democrático de Direito e para a governabilidade do presidente Lula. Esse Estado aqui elegeu o astronauta de última hora. Exato. Convém sempre lembrar. Mas com relação a esse levantamento, eu coloco, não é poliana, como diz aquele livro antigo lá, que é sempre ver o melhor lado das coisas. Mas o Ciro Gomes tem uma frase que eu acho que faz sentido. Do tempo que o Ciro Gomes era uma pessoa mais sensata, que ele dizia assim, então o Congresso Nacional se divide em 3 terços. Um que são os vagabundos, uma parte que tem de vagabundo, uma parte que trabalha, né, ele fala, e um meio, um centro, que vai para quem pagar mais. Não vai mudar muito isso aí. Não vai mudar. Se você quiser mudar um pouquinho, tem a extrema-direita, tem a esquerda, que extrema esquerda não tem aliás, não tem no Brasil, tem só aquele turma do PCO, etc. E tem o meio que está ali para fazer negócio. Não, tá bom. Tem o meio que está ali para fazer negócio. Se o meio está ali para fazer negócio, você acha que o PP está querendo ficar neutro por quê? Você acha que o União Brasil está querendo ficar neutro por quê? Você acha que o Republicano está querendo ficar neutro por quê? E quando eu falo aqui que quer dinheiro, não estou falando de dinheiro por fora, eu estou falando de emenda e cargo. Se é isso, e o Lula deixou muito claro, essa foi uma mudança que o presidente Lula teve para o 3º mandato com relação aos primeiros. Nos primeiros ainda tinha aquela história, não, o partido vai escolher dentre os seus melhores quadros, e nós temos... Agora não, o Lula, lembra da história, quando teve, acho que foi não me lembro qual foi o partido que mudou depois, apresentou um para ser ministro e depois mudou, o Lula pegou e falou assim, tá bom, dá aí quem vocês têm que estar, deixando claro que é um negócio. Sim. Se é assim que vocês querem, eu preciso dos votos de vocês para provar o que é bom para o Brasil. Então é assim que vai ser. E é assim que vai ser na próxima também. Então, quando a gente lê oposição, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê de partido de oposição, porque a turma no centro quer dinheiro. Né? Não gosta de obra, gosta de dinheiro. Pois, tem sempre, e são muitos. Miguel, para fechar, vou com você. Olha, é muito grave isso, porque, no fundo, desde o Eduardo Cunha... Enfim, tem esse setor do que é dinheiro, como o Eduardo colocou, entendeu que você não precisa ter o presidente da República se você controlar o orçamento. E você controla o orçamento pelas emendas. Por exemplo, nós tivemos o Ministério dos Esportes, 80% é decidido por emenda. Não tem programa, não tem política pública que sobreviva desse jeito. Ministério da Saúde, 50% era definido por emenda. Quer dizer... isso retira do Poder Executivo justamente a sua natureza. E a gente corre o risco de entrar num modelo tipo Peru, que tanto faz quem é o presidente, porque é o parlamento. Né? Então, nós avançaríamos para um cenário de semi-parlamentarismo muito forte. Isso já é um ponto grave. Segundo, que o próprio Planalto tem feito essa leitura, eu mencionei na semana passada,
de que provavelmente nós teríamos um primeiro ano de governo de crise institucional. Porque justamente, e vejam, não é difícil a gente chegar a esse número. O Planalto tem falado em 30 senadores, né? Nós temos 2 senadores por estado, né? Você ter um de esquerda, um progressista e um de direita, você já tem né, 24 estados, Distrito Federal, etc. Só que você tem regiões, por exemplo, região amazônica, centro-oeste, que são 2 de direita, 2 de extrema-direita, quer dizer, então esse cenário é muito provável, né? Então, por um lado, a gente tem uma crise com o executivo, desse sequestro do orçamento e dos poderes e dos direitos do poder executivo, e por outro lado, você também vai construindo um enfrentamento com o judiciário, porque é isso, vão querer a pauta. Eu tenho acompanhado os debates dos senadores aqui no Rio Grande do Sul, dos candidatos. Você não ouve um ai sobre a crise ambiental que o Rio Grande do Sul vive, você não ouve uma proposta de desenvolvimento do Estado. A pauta é impeachment dos ministros do STF, como se isso fosse a questão mais importante para o eleitor gaúcho, e sei que isso deve estar se repetindo com certeza em outros estados. Então é um cenário bastante preocupante que acaba, né, endossa o que a Laura estava falando. Não tem que ser barba, cabelo e bigode, né? Tem que fazer uma eleição em todos, nas proporcionais, na majoritária, não tem voto híbrido aí, né? Tem que conseguir barrar essa movimentação. E como a gente sempre fala, provavelmente vamos ter que barrar também nas ruas, porque além do impeachment dos ministros da STF, outras pautas conservadoras e atrasadas devem vir através do Senado no próximo período. Miguel, muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo aqui às quintas. Um beijo para você. Bom final de semana, boa semana até quinta. Bom final de semana, se cuidem, cuidado com as mudanças climáticas, já tivemos no Rio, sei que São Paulo também. Então, muito cuidado a todos e todas e até a próxima semana. Se cuida também aí em Porto Alegre. Um beijo para você. Até. Olha só, uma reportagem do site O Joio e o Trigo mostra que o Supremo deve retomar nas próximas semanas o julgamento da lei que permite ao governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo, regularizar fazendas e latifúndios instalados em terras públicas. O programa oferece descontos de até 90% e já encaminhou a regularização de 250 terras devolutas. A ministra Carmen Lúcia votou pela inconstitucionalidade dessa lei. A análise, porém, foi adiada por 90 dias após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou favoravelmente à inconstitucionalidade dessa lei. Para entender essa disputa, os impactos para a reforma agrária, a gente conversa agora com Carlos Alberto Feliciano, geógrafo e professor da Unesp. Professor, um prazer recebê-lo, seja super bem-vindo. Explica para a gente o que está em jogo. Essa lei, então, ela beneficia principalmente fazendeiros que ocuparam por meio de grilagem terras públicas, têm lucrado muito com essas terras e agora o governo faz com que o valor dessa terra caia bastante para que eles possam comprar, em vez de obedecer uma resolução da Constituição que prevê que essas terras tenham que ser dadas para a reforma agrária. Em resumo, é isso? Bom dia. Sim, bom dia, obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Em resumo, é isso, é um prêmio pela grilagem de terras, né? Então, o que está em jogo é uma disputa pelo território nessa região, no estado de São Paulo, especificamente na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste, né? Em que foram realizadas ações discriminatórias para julgar de quem que eram essas terras, né? Então, foram julgadas, boa parte delas, devolutas, ou seja, eram do Estado e deveriam ser voltadas para o Estado. Né? Bom, na história do Estado de São Paulo, o governo paulista tentou várias vezes fazer esse processo de regularização, mas os fazendeiros nunca aceitaram, porque eles teriam que pagar por isso. Né? Então, agora, com esse desconto de 90%, né, é a possibilidade deles regularizarem a grilagem. A questão é que é um território em disputa. A gente tem aqui mais de 2.000 famílias acampadas disputando essa terra, que são terras públicas, e o ato da inconstitucionalidade é que ela deveria ser destinada à sua função social. Né? E hoje a gente tem aqui um avanço gigantesco
do agronegócio na produção de cana-de-açúcar para exportação. Então, esse é o grande embate, né? Então, a inconstitucionalidade está justamente nisso. A área pública que gerou enriquecimento ilícito dessas famílias, e não são tantas famílias assim, né? Agora vai ser um prêmio para eles regularizarem, e aí você tem um número gigante de famílias acampadas, famílias que estão no cadastro da Fundação ITESP, famílias que são filhos de assentados que estão reivindicando terra também, porque passaram-se muitos anos de assentamento. Então, essa é a conjuntura, né? O governo paulista ele está entregando, né, a preço de banana, as terras públicas para esses fazendeiros. Perfeito. Eu estou com Laura e Edu, vou passar para eles para questionamentos para que a gente possa entender os impactos disso tudo que está sendo discutido. Laura. Então, bom dia. Bom dia ainda. O Pontal do Paranapanema é uma área de lutas históricas e épicas do movimento dos trabalhadores sem terra e de outros movimentos de pessoas, de camponeses, né? Eu queria te perguntar, como é que estão essas terras que foram ocupadas por trabalhadores sem terra? Porque um dos argumentos que se usa para fazer a entrega para as grandes empresas é que a produtividade é muito maior, isso vai gerar muito mais riqueza para o Estado, enfim, que eles são mais dinâmicos, os empresários do agronegócio, e que, portanto, o Estado ganha muito mais se entregar para essas pessoas do que se entregar para camponeses pobres. Eu queria te perguntar como que a gente pode responder a isso em vista do que os trabalhadores sem terra já produziram nos assentamentos que existem no Pontal. Bom, acho que só para esclarecer isso nesse ponto, né, esse é um discurso muito forte, e aqui mesmo na própria região, para fortalecer esse avanço do agronegócio e a própria lei, né? Assim, mas se a gente pega os dados, né, do IBGE, e é isso no Brasil todo, e aqui na região não é diferente, né, quase 70% dos alimentos que a gente consome, né, no nosso dia a dia, vem da pequena produção, vem dos assentamentos, vem dos agricultores familiares, vem dos assentados, dos camponeses. Então, esse alimento produzido na região fica na região, né? Se a gente tem um avanço da cana-de-açúcar, essa produção é para commodities. A riqueza fica ou na mão de quem arrendou essas terras, ou na mão dessas famílias, e aí você tem uma insegurança alimentar rondando aqui a região, né? Então, a gente tem hoje os assentamentos aqui, são 117 assentamentos rurais, né? Em torno de 7 mil famílias, né? Que produzem alimentos para a região. Aí é leite, é hortaliças. Além disso, produz também para políticas públicas, para as escolas dos assentamentos, para as escolas municipais, escolas estaduais. Então, assim, essa política, né, que tem hoje nos assentamentos, se a gente destinasse essas áreas para novos assentamentos, daria para assentar mais 9 mil famílias acampadas, né? Ou seja, haveria um dinamismo da região que ficaria na região e ficaria no Estado, e não no enriquecimento de algumas empresas transnacionais, né, que estão aqui na região, né? E aí se enriquecendo à base de uma terra pública, né, grilada, né? Então esse debate é fundamental, porque está em jogo também a soberania alimentar, né? Assim, ou seja, que tipo de alimento também que nós vamos nos consumir, porque a gente tem um avanço do alimento industrializado, né, ultraprocessado, né, em detrimento ao alimento natural, né? Assim, então, aqui na região a gente tem esse avanço dos assentados que produzem muito, produzem leite, produzem hortaliças, né, pequenos que ficam e são absorvidos aqui na região. Então, acho que esse é o ponto central. Então, apostar, né, num público gigantesco de mais 9 mil famílias que poderiam ser assentadas, né? Então, o Estado está abrindo mão disso para grandes empresas e para, no máximo, aqui na região, a gente tem 150 famílias de latifundiários em terras griladas. O latifundiário que tem a terra, ele ocupou a terra e depois ele aluga essa terra para as grandes produtoras internacionais. Então o cara está ganhando, ele ganha em patrimônio e em capital mês a mês, né? Fora que quem ganha, quem produz e vende a preços, né, para
como commodity internacional. Mas eu queria perguntar para o senhor professor, nós estamos falando de quantos anos de disputa? Porque não é algo novo. O Supremo Tribunal Federal vai finalmente, pelo que eu imagino, colocar final ou vai chegar no fim de um processo que leva quantos anos? Nós estamos falando de terras que foram invadidas pelos fazendeiros desde quando? Olha só, historicamente, as ações discriminatórias, que é o Estado que abre essas ações para julgar se são suas devidamente ou não, elas iniciaram em 1917. Né? E teve um período de julgamento aí, quase 100 anos, né? Mais de 100 anos, né? Então, a gente tem um período aí de julgamento que foi até a década de 50, né? Boa parte dessas terras foram julgadas em primeira instância em 1950, 1960, né? Só que o Estado não tomou nenhuma ação, nenhuma atitude a partir de então. Foi a partir do movimento social, especialmente o MST, que descobriu isso, né, através de pesquisas feitas pelas universidades, desse montante de terras devolutas. Por isso que o movimento chega aqui nos anos 80 e 90 e faz uma imensa turbilhão de ocupações reivindicando o assentamento. E naquele momento o Estado, né, cede, né, a essa pressão, porque entende que as terras são públicas e deveriam ser destinadas para assentamentos rurais e começa a fazer acordos com os fazendeiros, né, assim, de abrir mão de algum processo, de uma outra fazenda e fazer reforma agrária naquele, fazer um assentamento naquele. Então, é um processo longo, né? Muitas ações ainda não foram finalizadas, né? Assim, né? Ainda estão na justiça, é um processo extremamente moroso, né? Mas a gente tem, ao mesmo tempo, famílias acampadas há 20 anos esperando, né, um pedaço de terra, né? Então, e na esperança de ser assentado, né? Então, a gente tem um processo extremamente longo, custoso para o Estado, porque isso custa para o Estado fazer todo esse gerenciamento, e agora o Estado está entregando de bandeja tudo aquilo que ele lutou por ser terra pública, né? Assim, para alguns fazendeiros. Então, o processo já vem desde o século passado, do início do século passado. Os fazendeiros tiveram vários momentos para regularizar, né? Quando foram julgados as terras lá em 1920, 30 e 50, mas nenhum deles quis regularizar, porque não tinham uma pressão social, então eles achavam que, por que eu vou pagar algo que já é meu, né? Então, é algo que era uma lógica muito própria dessa classe, né? E um dos elementos que eles não abriam mão é que, ao assinar um acordo para entregar para o Estado, e para o Estado regularizar, o primeiro passo que ele tem que fazer é assumir que ele ocupou irregularmente. E nenhum fazendeiro quer fazer isso, né? Porque ele quer receber a terra, porque ele acha que ele tem um direito natural sobre aquele pedaço, porque foi passado historicamente pelas famílias e tudo mais, né? Sabe que, numa lógica bem simplista, e às vezes, na maioria das vezes a minha cabeça parte dessa lógica bem simplista, né? A gente está, às vezes, perto de uma eleição agora para o governo do Estado. Se Tarcísio de Freitas fosse pensar numa política que rendesse votos, ele faria a reforma agrária e teria o voto de 9 mil pessoas. Mas famílias. 9 mil famílias, exatamente. Mas daí a gente vai para um segundo plano da notícia, que é o tanto de grana que rola por trás, porque são pessoas muito ricas de quem a gente está falando. São essas pessoas que depois aportam dinheiro nas campanhas de Tarcísio de Freitas e desse pessoal da extrema-direita. Então, assim, só para a gente entender como essas coisas funcionam, né? E prioridades também da campanha, atender 9 mil famílias ou ter essa grana, no final das contas, para bancar a campanha política, né? Também seria legal saber qual é a área que está em disputa. O senhor sabe, professor? Sim. A área toda do Pontal, que oficialmente é julgada, gira em torno de 1 milhão de hectares. Né? Nossa Senhora. A gente tem julgado aqui na região hoje 175 mil que foram julgadas particulares na última instância, mais de 100 mil que são essas que foram julgadas devolutas, ou seja, 100 mil hectares é do Estado. O fazendeiro não pode mais questionar em nenhuma instância, foi transitado e julgado. E aí existe 160 mil que estão na justiça ainda, né?
Só que com essa lei, ele permite tanto aqueles que foram julgados devolutos e que ainda estão na justiça regularizarem, né? Então, assim, ele acaba com qualquer possibilidade de se fazer um debate sobre função social da terra, sobre qual o perfil de campo que nós queremos, o que o Estado paulista quer, né? Assim, em detrimento para isso mesmo, para o grande agronegócio, para conquistar recursos, apoios políticos e financeiros, né? E assim, esse processo de um capital rentista, de um campo rentista, né, assim, e que esse fazendeiro ganha 2 ou 3 vezes, porque ele ganha a renda dele, ele aluga a renda para a cana-de-açúcar, né, assim, às vezes, e aí você tem num outro contexto, como a gente tem aí uma grande área de assentamentos rurais, né, por outro lado, o próprio governo vem entregando para os assentados, né, os títulos, chamados títulos da reforma agrária. Ou seja, ele quer sair da cena da assistência técnica nos assentamentos rurais. Ele está entregando o título para os sujeitos, os assentados, os camponeses. Qual era a lógica? Por um lado, eu regularizo, por outro, eu abandono a assistência técnica nos assentamentos rurais e esse sujeito acaba pressionado por dívida, por pressão do agronegócio, a vender suas terras de novo para o capital, né? De novo para o agronegócio, né? Então, são 2 movimentos, um para regularizar e outro para expulsar os sujeitos da região. Ou seja, não tem política pública, não tem mais áreas, e aí você tem a pressão novamente do capital em cima dessas áreas, né? Então, é isso que a gente vive não só na região do Pontal do Paranapanema, mas no Brasil como um todo. A gente vê esse avanço do agronegócio sobre as terras indígenas, sobre os territórios quilombolas, né, e sobre as áreas de reforma agrária, porque agora essas áreas são de interesse para o capital. Até então não eram de interesse para o capital. Agora eles precisam avançar cada vez mais para a produção de commodities. Nossa, mas esse detalhe é um requinte de crueldade, realmente, né? Desse cenário todo. Puxa vida. Basta ter que ocupar, produzir e resistir vai para depois, inclusive, da regularização da terra. Puxa vida, é só para fechar agora, professor, é um debate que está no STF, a gente tem essa expectativa de que a discussão seja retomada agora nas próximas semanas. Ao que tudo indica, há uma possibilidade da lei ser declarada inconstitucional, no entanto, a gente não tem uma ação retroativa. Agora, o que a gente pode esperar a partir da inconstitucionalidade dessa lei de fato? Sim, isso pode ser, eu acho que já tem esse horizonte, né? Mas a preocupação é a demora disso, né? Porque a gente tem processos sendo feitos aqui a toque de caixa na região, né? A gente já tem uma leitura de que o Estado, o Tarcísio, ele já regularizou 55 mil hectares, né? Então, e ele já tem mais 200 pedidos para regularizar mais 150 mil hectares. Ou seja, se esse procedimento... na verdade, o que eles querem é barrar o processo, né? É fazer a boiada passar mais rápido. É uma boiada à moda paulista. Ou seja, e aí você tem vários trâmites que estão acontecendo aqui que qualquer processo não aconteceria, né? Porque você tem que fazer o procedimento ritual desse procedimento para regularizar, você tem que fazer um trabalho técnico, avaliar a área, fazer uma leitura do valor da área, passar por vários trâmites dentro do Estado. O que está acontecendo é que o fazendeiro grileiro está entrando com pedido e está chegando direto já para assinar o que ele pede da forma como ele pede, né? E o valor que ele está colocando no imóvel. Além de várias falcatruas, né? Estratégias, porque tem um limite para você regularizar, né? Tem fazendeiros com áreas gigantescas que estão fracionando dentro da família para conseguir entrar dentro da lei, né? Então, assim, existem muitas estratégias. Então, a ideia do governo Tarcísio é passar o quanto antes o maior número de fazendas, né? Então, por isso que tem que ser pautado o quanto antes, porque já se foram praticamente quase 100 mil hectares que estão sendo regularizados. Gente, está arrasando com o Estado realmente, está destruindo tudo que pode em todos os setores possíveis. Professor, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Um grande abraço, até uma próxima.
Obrigado, até logo para vocês. Até. Vamos seguir? O governo federal preparou um plano de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos associados à formação de um super El Niño nos próximos meses. O orçamento prevê 1,335 bilhões de reais para medidas de preparação e atendimento à população. O vendaval, que atingiu São Paulo e Rio de Janeiro, deixando pelo menos 5 mortos e um desaparecido, pode ser um primeiro sinal da força desse possível super El Niño. Segundo reportagem do jornal O Globo, os ventos foram a ponta do dedo do longo braço do fenômeno, que já contribui para alterar a circulação da atmosfera, intensificar tempestades no sul e levar rajadas extremas até o sudeste. Em São Paulo, 3 pessoas morreram. 2 foram atingidas pela queda de árvores. As rajadas passaram dos 120 km por hora no litoral. As operações no Porto de Santos chegaram a ser suspensas. No Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram depois da queda de um muro em Santa Teresa, na região central da capital. Uma das vítimas é Tássio Maia dos Santos, o ex-jogador do Botafogo. Em Angra dos Reis, os bombeiros procuram um pescador desaparecido. As rajadas passaram nos 100 km por hora e espalharam cenas de destruição. Árvores e telhados foram arrancados, barracas de ambulantes ficaram destruídas e placas atingiram veículos. Uma nuvem de poeira tomou conta da cidade. Turistas também passaram por momentos de tensão no Cristo Redentor e no teleférico do Morro da Providência. A ventania provocou suspensão de trens, metrô e VLT e agravaram o caos no horário de volta para casa. Mais de 1.900.000 imóveis chegaram a ficar sem luz no estado. A ventania também provocou o desvio de voos nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim. O Corpo de Bombeiros recebeu 264 chamados relacionados aos estragos. A Vivi, a nossa repórter no Rio de Janeiro, estava ao vivo no TVT News segunda edição quando essa ventania começou. Vamos dar uma olhada nesse momento? A gente tinha aqui, você tem mais um VT para apresentar. Eu sei que o vento está quase te levando aí, mas vamos apresentar o VT, o último VTzinho, por favor. Roda. Pois é, estragos causados pelo Rio de Janeiro, a Vivi ali enfrentando essa dureza das rajadas de vento. A gente vai agora direto ao Rio de Janeiro, onde o nosso repórter Jader Teófilo acompanha a situação e tem atualizações sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Bom dia, Jader. Oi, Thalita. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente no TVT News. Ontem foi uma situação complicada, viu? Você exibiu aí essa imagem da Vivi. Eu estava ali segurando o tripé, porque senão ele sairia voando também. Mas esse foi um dos menores, não foi nem, chegou a ser um estrago, né? Porque a cidade realmente sofreu com os impactos, viu? Bem na hora da volta para casa, ali a população teve realmente que se desdobrar para poder se manter em segurança. 2 pessoas, infelizmente, morreram, né, por conta do desabamento de um muro em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, mas os impactos foram muitos, realmente, ao longo da cidade. Hoje, pela manhã, logo que eu entrei nas redes sociais, eu já vi alguns amigos fazendo vaquinha para poder reparar os estragos de telhado, carro. Então, realmente, toda a população acabou sendo afetada. Hoje, a normalidade tenta se estabelecer aqui na cidade, então o trânsito já volta, os veículos já voltam a circular normalmente, as árvores ainda estão sendo tiradas das vias, das ruas, foram mais de 200 árvores caídas, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e de acordo com o COR, né, o Centro de Operações e Resiliência, ainda há 67 operações para retirada de árvores dessas ruas, mas as árvores sobre a fiação ainda tem 32 para serem retiradas. Isso, é claro, impacta na distribuição de energia elétrica. Ontem, a distribuição chegou a ser interrompida em diversos pontos da cidade, mas ainda hoje existe muitas pessoas sofrendo com a falta de energia. São mais de 370 mil pessoas só no Rio sofrendo por conta da falta de energia elétrica. De acordo com a Light, que é a concessionária que administra a
a energia no Rio, e de acordo com a Enel, que também faz administração em algumas regiões da cidade, 154 mil pessoas sofrem com a falta de energia em todo o estado. Então, um total de 524 mil pessoas sofrendo por essa falta de energia. É realmente impactante, né? As imagens nas redes sociais chocam, as imagens na praia, né? A população correndo, as imagens que a gente viu do teleférico balançando, enfim, a caixa d'água que voou. Realmente é muito assustador, um cenário de filme mesmo. Nesse momento, eu aproveitei para voltar para casa e aí eu vi algumas pessoas, enquanto eu passava pela orla da praia, eu vi algumas barracas tendo a lona totalmente tirada, assim. E até uma cena que me tocou bastante, que foi uma das trabalhadoras que estava ali na barraca, ela fazia uma oração, justamente para que Deus permitisse que os trabalhadores, os barraqueiros, continuassem trabalhando, que já é uma classe que tem sofrido nos últimos tempos com as políticas adotadas pela prefeitura, justamente em relação ao trabalho deles, e ontem chegou mais essa ventania para poder atrapalhar a dinâmica de trabalho dessa população, né? Os ventos chegaram a 100 km por hora, como você disse. Próximo ao Galeão foi onde foi registrada a maior rajada de vento, passando dos 105 km por hora. O prefeito Eduardo Cavalieri, inclusive, atribuiu essa ventania ao Super El Niño, né, que tem sido falado aqui na TVT há bastante tempo, que realmente causaria um impacto na população. O Instituto Climatempo não concorda com isso, acha que não tem relação direta com esse Super El Niño, mas o Eduardo Cavalieri afirmou que é por conta do Super El Niño. Inclusive, no dia 20 de julho, ele chegou a fazer uma coletiva dizendo que profissionais da prefeitura estariam nas ruas, um reforço de profissionais, justamente por conta dos impactos climáticos que estariam por vir. Bom, o impacto veio. Ontem realmente houve um alerta de ventanias mais fortes, mas esse vento pegou até a prefeitura, até os profissionais meteorológicos de surpresa, porque não era esperado uma ventania desse porte, né? Bom, hoje, como eu disse, a cidade tenta voltar ao normal. Aqui, algumas linhas de trem ainda estão operando com intervalos dentro, porque os trens também foram parados, o metrô totalmente parado ontem. A gente viu que algumas pessoas, inclusive, se desesperaram, é claro, passaram mal nas estações de metrô, dentro dos vagões de metrô, acabaram tendo que quebrar a janela para poder sair ali da linha, né? E aí, é claro que hoje já está tudo tentando voltar ao normal, a população já saiu para trabalhar usando esse meio de transporte, que é um dos principais aqui, um dos mais rápidos do Rio de Janeiro. O aeroporto Santos Dumont, ele fechou por 2 horas, mas já voltou ontem e logo depois já voltou à normalidade. E a Defesa Civil alerta que hoje pode ser que ainda aconteça ventos fortes, mas nada tão intenso quanto o que foi ontem. Na verdade, deve ficar por volta de 50 km por hora. Mas mesmo assim, é bom que a população fique em alerta, né? Eu volto com você. Só deixa eu trazer um detalhe, inclusive, né? Muita gente está questionando porque a Defesa Civil do Rio de Janeiro não emitiu alerta, porque aqui em São Paulo nós recebemos, eram umas 2 horas da tarde, a gente estava aqui inclusive na redação e tocou o celular de todo mundo e a gente passou a saber que tinha esse risco de rajadas de vento e daí todo mundo se precaver de alguma forma, né? No Rio de Janeiro a gente tem acesso a essas imagens, né, dos trabalhadores ali naquele lugar ali do prédio fazendo a limpeza, as visitas ao Cristo Redentor. Acho que se tivesse um alerta mínimo, essas pessoas não teriam se exposto dessa forma, né? Eu peguei aqui uma entrevista do prefeito Eduardo Cavalieri à CBN Rio de Janeiro e ele traz a seguinte informação: o Rio tem 11 estações com medidores de vento, são 13 estações da prefeitura, 3 do INMET, 5 da aeronáutica, e essas 11 estações identificaram os ventos, mas não a intensidade, e por isso não houve o alerta de evento extremo, como que a gente recebeu em São Paulo e como o que foi acionado há 1 ano e meio no Rio de Janeiro, 1 ano e meio atrás no Rio de Janeiro, né? Então tem muita gente questionando o porquê desse alerta não ter sido acionado e a gente sabe a partir de agora, pelo prefeito, então, é que a intensidade não foi identificada por esses medidores, o que é um problemão, inclusive, né? Porque... Sim, e temos mais notícias para dar aqui para o Rio de Janeiro. Sim. O orçamento para proteção de encostas aqui no Rio de Janeiro
tão essencial Tiraram. do governo do Estado, caiu de 2024, 184 milhões, para 2025, 75 milhões. 2026, 36 milhões. Ou seja, isso é com o vento. Quando chover, o que era necessário ter sido gasto para proteger as encostas, caiu 85%. Já dá para prever, e não precisa ser nem meteorologista, nem a mãe de Iná, nem ler runas, nem borra no fundo do café, para saber que os problemas vão acontecer. Vão acontecer e podem ser graves. É isso, a gente está tendo uma prévia do que pode vir a ser a força desse super El Ninho. Então é hora de correr atrás, é hora do... E Thalita, vamos combinar, os caras estarem andando de bondinho no meio de um vendaval, quer dizer, porque tudo bem, a gente entende que existam coisas que você não pode prever. Agora, obviamente, o cara está ali no Cristo Redentor, o outro está no bondinho, o outro está num guindaste. Quer dizer, eu estava vendo em Santos, no litoral paulista, pô, caiu um prédio histórico, ou seja, um prédio que já aguentou tudo e mais um pouco, desabou completamente. Então, nós estamos diante de um fenômeno que eu acho que a gente não está tratando com a seriedade devida, né? Quer dizer, isso aí, como disse a matéria do Globo, é só a ponta do El Ninho. Nós sabemos que o fenômeno ainda não começou, porque ele ele depende do aquecimento do Oceano Pacífico. Então, nós ainda não estamos nesse momento, mas o negócio vai vir furiosamente violento. Então, eu acho que a gente vai ter que pegar e ter medidas como defesa civil mobilizada e robustecida, né? Com muito mais gente trabalhando, bombeiros com muito mais gente trabalhando, as concessionárias de energia elétrica, de água, esgoto, tudo isso vai ter que estar muito bem posicionado para a gente evitar mortes absolutamente desnecessárias que poderiam ser evitadas. Então, é um desafio enorme o que nós temos, porque é isso que o Edu falou. Nós já sofremos aqui em São Paulo o desabamento em São Sebastião, que foi horrível, matou um monte de gente. No Rio de Janeiro também, tantas coisas que já aconteceram na região da Serra ali. Pode acontecer isso e pior. Então, eu acho que essa cena esse andaime da plataforma, dos andaime e os operários ali é inacreditável. Então, acho que agora a prioridade tem que ser a vida. Então, nós vamos viver isso para a atividade, enquanto tiver o vendaval, para a atividade, para que as pessoas possam se proteger, como se fosse numa guerra. O que acontece numa guerra? Vem um bombardeio, para tudo, vai todo mundo se esconder. E é isso, é uma guerra climática que nós estamos vivendo hoje. E a Prefeitura e o Governo do Estado precisam se responsabilizar e assumir um erro diante de uma situação como essa. Alerta não foi emitido, tinha que ter sido emitido. Se não tem a tecnologia adequada, é porque faltou investimento. Exato. Assim. Exato, é isso. O Jader, inclusive, está acompanhando uma manifestação de trabalhadores da Oi. Ele está em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Esses funcionários estão lutando contra a possibilidade de demissões sem o pagamento de direitos trabalhistas e cobram uma decisão da Justiça que está responsável pelo processo de recuperação judicial da empresa. Conta pra gente, Jader. Exatamente, Thalita. Situação absurda essa, né? O trabalhador ter que ficar nessa expectativa se vai ser demitido e se vai receber o que é de direito. É realmente revoltante. E o temor dos funcionários da Oi é que aconteça exatamente o que aconteceu com os funcionários da Serede, que estão há 7 meses sem receber os seus direitos, né? Os seus direitos rescisórios. Inclusive, eu estou aqui com o Luiz Antônio, que é o diretor do Sintel Rio, que vai falar um pouco para a gente qual é a situação hoje dos funcionários da Oi. Bom dia, Luiz. Bom dia. A situação da Oi, principalmente os trabalhadores da Serede, que é uma empresa ligada também à Oi, foram demitidos e as verbas rescisórias não foram pagas. E agora tivemos a surpresa que o administrador judicial fez uma petição pedindo para demitir os trabalhadores da Oi sem também pagar verbas rescisórias. Então, que é um absurdo, não podemos concordar de forma nenhuma, porque isso é um direito básico, né? De direito básico do trabalhador. E por isso que nós estamos hoje aqui no Tribunal de Justiça, pedindo justiça
e dizendo para a justiça que nós não podemos admitir e queremos que a justiça haja em prol dos trabalhadores. Queremos os direitos, simplesmente direito básico do trabalhador, sendo demitidos com verba rescisória para a Oi e para os trabalhadores da Serrede. Quais são os próximos passos, Luiz? Existe uma expectativa de uma mesa de negociação? Como está o andamento dessa negociação diretamente com a Oi? Não, diretamente com a Oi nós estamos pedindo uma reunião com urgência com o administrador, que é o Bruno Rezende, para que a gente possa decidir, discutir essa questão, até porque há mais de um ano nós estamos pedindo a ele que façam demissões, porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão ociosos. Então, queremos uma reunião e já pedimos também à Anatel, o Ministério das Comunicações e o Ministério do Trabalho também, uma reunião para debater e discutir esse assunto. Perfeito, Luiz, obrigado. É isso, Thalita, o trabalhador tendo que lutar para receber seu direito, né? Algo que deveria já estar estabelecido, mas, como você percebeu ao fala do Luiz, existe uma tentativa legal de burlar os direitos dos trabalhadores, fazer com que essa demissão aconteça sem o pagamento dos direitos. Bom, eu volto com você. Jader, muito obrigada pelas informações. Seguimos acompanhando essa luta dos trabalhadores, então, da Oi. Até. Vamos seguir, eu vou trazer agora destaques do cenário internacional. Os Estados Unidos retomaram os ataques diretos contra o Irã com uma forte onda de bombardeios. Explosões foram registradas na costa iraniana do Golfo Pérsico e em 2 ilhas. O presidente Donald Trump havia afirmado que era a vez dos Estados Unidos atacarem em retaliação à tentativa do Irã de atingir posições militares americanas, principalmente na Jordânia. Essa é a primeira vez que há uma inversão na ordem de ataques e retaliação nessa guerra no Oriente Médio. A Arábia Saudita entrou diretamente no conflito e participou de ataques contra milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. A ofensiva ocorre poucos dias depois de Riad e Washington assinarem esse acordo nuclear civil de 30 anos que prevê a construção de reatores com tecnologia americana e abre caminho para o enriquecimento de urânio. No Egito, um drone provocou um incêndio em 2 navios atracados no porto, um deles de propriedade americana. É a primeira vez que a infraestrutura egípcia é atingida nesta guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que o Estreito de Hormuz continuará fechado e prometeu novas retaliações. Deixa eu chamar para essa conversa o Marcelo Monteiro, professor visitante do Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC. Marcelo, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo. Quero te ouvir sobre essa fase, então, do conflito. A gente tem o Egito aí aparecendo, há suspeitas de que, de fato, o Irã tem atingido esse navio americano no porto, no Egito, e seria um primeiro bombardeio que se aproxima aí do Egito, inclusive, e do outro lado a gente tem a Arábia Saudita bombardeando o Iraque também, se aliando aí aos Estados Unidos. Como a gente pode entender esse momento da guerra? Bom dia. Bom dia, Thalita. Obrigado pelo convite. A gente chega mais uma fase de recrudescimento, né, do conflito, né? A gente teve aí uma pausa, e essa pausa, ela é uma pausa, na minha leitura, né, uma pausa estratégica para os Estados Unidos, né? O Trump alega que foi uma pausa de guerra por conta de não agressão, mas a minha leitura é que os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades, né, de munição, essas questões todas, né, e a retomada, na minha visão, é uma retomada para tentar mostrar que ainda os Estados Unidos têm o seu poder, né, diante do Irã, né. O grande problema que eu acho, né, é que a guerra cada vez mais me parece sair do controle, né, do que os Estados Unidos planejavam, né? Se a gente lembrar lá no começo, os Estados Unidos planejavam uma guerra extremamente rápida e isso não aconteceu, né? E agora ela está evoluindo para países, né, que de certa maneira estavam relativamente fora do conflito, né? Embora o Irã tenha atacado bases norte-americanas ali na região, né, mas a entrada talvez da Arábia Saudita, até pela assinatura desse acordo com os Estados Unidos, e esse ataque no Egito, né, pode trazer, né, alguns players que não estavam dentro do conflito, ou que
de certa maneira, estavam marginais a esse conflito, né? E aí eu tenho duas questões que eu acho que é importante a gente pontuar, né? O primeiro é os Estados Unidos assinar um acordo com a Arábia Saudita de enriquecimento de urânio para fins civis, e esse é o real motivo, o real motivo não, perdão, é o motivo que eles alegam para estar atacando o Irã, né? Ou seja, a Arábia Saudita, que é um aliado, pode enriquecer, o Irã não, né? E já é uma contradição das muitas contradições que os Estados Unidos têm apresentado. E Arábia Saudita e Egito, né, assim como o Irã, são países, né, o Egito e o Irã e a Arábia Saudita, que foram incluídos no BRICS, né, no BRICS Plus, né, nessa extensão que o BRICS promoveu, né? Então, assim, são países que talvez, a Arábia Saudita ainda não deu resposta, mas são países que talvez pertençam a uma coalizão de países e que estão se enfrentando, né, em conflitos. O que talvez leve a uma tensão dentro do próprio BRICS, né? Então, assim, eu acho que a gente está escalando para algo que eu, particularmente, acho que nem mesmo os Estados Unidos têm noção de onde isso vai chegar, né? Mas eu vejo com muito perigo, né? Se num conflito você consegue enxergar talvez um fim, já é um conflito perigoso, quando você não tem uma noção de onde você vai chegar com isso, eu acho que é mais perigoso ainda. Perfeito. Laura, Edu. Bom, e temos um complicador da Ucrânia, né? Quer dizer, a Ucrânia com essa... Sim. atacando o navio iraniano. O Irã parece que é o único adulto da sala, né? Porque o Irã chegou e falou assim, não, eu não vou retaliar porque não interessa. E ele chegou, os membros da Guarda Revolucionária chegaram a cogitar uma retaliação direta à Ucrânia por conta desse ataque ao navio iraniano, que inclusive provocou uma morte. Mas o Irã, a Guarda Revolucionária chegou e falou, não, nós não vamos abrir uma nova frente, porque já estamos com frente demais aqui, né? Então parece que é isso, né? Quer dizer, a gente tem o Irã nessa posição. Agora, isso que você chamou a atenção, eu achei muito importante, essa questão dos BRICS, né? Quer dizer, o que acontece com os BRICS a partir de agora? Porque o Irã, a Arábia Saudita estava sendo atraída para os BRICS, o comércio de petróleo da Arábia Saudita com a China é intensíssimo e, no entanto, parece que a China não está conseguindo refrear a investida americana para conseguir... Enfim, a Arábia Saudita é um negócio inacreditável, né? Quer dizer, o genocídio lá no Iêmen, o massacre junto com o Israel e tal. Quer dizer, será que algum dia teve alguma base real a adesão da Arábia Saudita aos BRICS ou foi... Porque a Arábia Saudita sempre foi uma parte principal na estratégia da grande Israel, né? Quer dizer, apoiando Israel e como força subsidiária à opressão que Israel exerce sobre os povos da região. Então, algum dia teve alguma base concreta essa história da Arábia Saudita entrar para os BRICS ou simplesmente isso aí já foi por água abaixo? Olha, a leitura que eu faço é principalmente no mercado de energia, né? Então você atrai um player extremamente importante, embora a gente esteja vivendo uma transição energética, né? A gente tem que considerar, né, os grandes produtores de petróleo como atores estratégicos, no sentido de você ter, e a China tem, né, como você ressaltou, um comércio muito intenso de petróleo, né? Hoje a Arábia Saudita já tem vendido petróleo em contratos em yuan, né? Ou seja, mais uma pequena medida de desdolarização também, mas é contraditório, porque a Arábia Saudita é o principal aliado dos Estados Unidos ali dentro, né? E principal aliado de Israel. Então, talvez tenha sido um erro de estratégia dos BRICS, convidar um aliado norte-americano de Israel. Talvez, eu não acredito que seja um erro de estratégia. A China refrear essa atuação talvez seria ir contra o que o BRICS mais prega, né? A não intervenção na soberania dos estados, né? Então, eu acho que essa escalada do conflito ela vai colocar uma certa pressão nos BRICS,
Mas, por outro lado, ela vai chamar atenção para os BRICS novamente, que é tudo que os Estados Unidos não querem, é que o BRICS tenha a atenção do mundo, né? Os Estados Unidos tentam, de todas as formas, fazer com que o BRICS seja meio esquecido ou fique restrito só aos países que estejam nele, né? E eu acho que isso vai retomar, né? Eu acho que em algum momento, principalmente a Rússia, ela deve se manifestar. E aí aquela coisa, se a Rússia manifesta-se e de alguma maneira, provavelmente ela vai se manifestar com a China estando por trás. A China talvez ela fique mais nos bastidores, mas sempre apoiando, ou de alguma maneira protegendo as declarações da Rússia. Então, eu acho que, infelizmente, né, para a gente que é dos BRICS, a gente vai ter que entrar nessa seara desse conflito aí do Oriente Médio. Era algo que, pelo menos a mim, me parecia bastante distante da gente, né? Não teria grandes consequências, mas acredito que essa entrada da Arábia Saudita e esse ataque no Egito faça com que alguns países dos BRICS, né, talvez o Brasil nem tanto, mas os principais ali, Rússia e China, talvez até a Índia, se manifestem dentro desse conflito, né? Mas eu acho que ainda, embora o conflito esteja durando muito mais do que a gente estava prevendo, ainda eu acho que é um pouco cedo para a gente pensar no que isso vai trazer para os BRICS, né? Dado que a Arábia Saudita entrou no conflito muito recentemente, o Egito também, o ataque. Então, eu acho que ainda as pedras do tabuleiro ainda não estão sendo mexidas. Mas eu acredito que vão ser mexidas muito brevemente. Perfeito. Professor, os BRICS surgem num momento em que o mundo era outro, né? Consenso de Washington começando a se estabelecer, negócios, mundo aberto, nós entrando com uma parte, né, nós aqui, Brasil e Mercosul, entrando numa parte maior da nossa seara, mas sempre no campo econômico. Mercosul é uma reunião econômica, BRICS é uma reunião econômica. Diante do novo mundo, é inevitável que se transforme também numa aliança militar ou é possível que mantenha os seus objetivos originais? Olha, se a gente for traçar a história, né, o BRICS surge lá em 2001, né, no Goldman Sachs, né, então é o que você colocou, né, um arranjo econômico ali de possíveis países que conduziriam o crescimento econômico global, né? Quando surge até como BRIC, né? Não tinha o S ainda, porque era só Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul, ela entra, de fato, em 2011. Eu acho que, como você colocou muito bem, né? Embora faça 25 anos, né? O mundo era muito diferente do que era esse mundo. Né? Era um mundo multilateral, era um mundo que vivia crescimento econômico bastante acelerado, sem grandes conflitos, né? A gente não tinha grandes conflitos, exceto a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, em 2003, naquela maluquice que foi feita, né, da guerra ao terror, né? Coloque com todas as aspas possíveis essa guerra ao terror, né? A gente sabe muito bem o interesse dos Estados Unidos. Pós-crise de 2008, né, o BRICS ele ganha um corpo maior, né, para questionar essa ordem, que é a ordem construída lá em 45 em Bretton Woods, né? Então você tem um questionamento dessa ordem, né? No sentido de que as grandes crises econômicas, os grandes eventos econômicos, mas não só econômicos, os grandes eventos mundiais dentro do sistema internacional afetam os países dos BRICS e eles não têm a capacidade de resposta em nível mundial, né? Você pega, por exemplo, Rússia e China, que ainda fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, mas FMI, Banco Mundial são organizações que estão sob o controle dos Estados Unidos, principalmente da Europa Ocidental, de maneira um pouco mais marginal. E os BRICS surgem como um bloco poderoso, né, questionando isso. Se a gente pegar uma década praticamente atrás, um pouco mais, né, a partir de 14, na invasão da Rússia na Ucrânia, a gente tem um mundo com muitos conflitos. Né? Você tem a Primavera Árabe no norte da África, você tem a invasão da Rússia na Ucrânia, e aí você tem todos esses conflitos que a gente está tendo agora na década de 20, fora os conflitos mais regionais, Sudão, essas questões todas. Então, é um mundo muito mais perigoso do ponto de vista militar do que foi quando o BRICS foi criado. Então, eu acredito que se o bloco quer ser
um ator relevante dentro do sistema internacional. E eu acho que ele quer ser um bloco relevante dentro do sistema internacional. Se não quisesse, acredito que não faria toda essa expansão que ele está planejando fazer. Acredito que ele vai precisar de algum tipo de organização militar comum a esses países. A gente tem duas grandes potências militares, Rússia e China. A Índia, a gente nunca pode descartar, a Índia também é uma força militar importante. Então, eu acredito que se o BRICS quer ser uma alternativa, que é o que eu acredito que o BRICS quer ser, uma alternativa ao que o Ocidente construiu no pós-Segunda Guerra Mundial, ele tem que pensar também em alianças militares, assim como o Ocidente se preparou através da OTAN. Então, a minha leitura é: BRICS quer ser um polo de atração dentro desse mundo multipolar que se desenha, então ele precisa investir também em capacidades militares conjuntas desses outros países. Isso, obviamente, que vai significar uma certa fricção com os Estados Unidos e com a Europa. Mas se a gente pensa no BRICS como mais um player importante dentro desse xadrez global, eu acho que o BRICS precisa começar a pensar em uma atuação mais conjunta do ponto de vista militar. Perfeito. Professor, muito agradecida pela sua participação com a gente por aqui hoje. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É isso, pessoal. Boa tarde. Acabei de ter uma vocês. ideia, que eu acho que o que ele estava falando, só uma última coisinha. Claro. É que os Estados Unidos estão apoiando muito a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita está penando com essa guerra. Né? De um lado tem Bab el-Mandeb, tem outro lado tem o Estreito de Hormuz bloqueado, e o Irã falou que não vai passar o controle do Estreito de Hormuz para Omã. Portanto, o trânsito de petróleo para a Arábia Saudita vender para o mundo está complicado. Então, os Estados Unidos têm que pegar e oferecer alguma coisa a mais. Então, talvez esse maior apoio americano à Arábia Saudita tenha a ver com as perdas e as baixas e os prejuízos que a Arábia Saudita já acumula por conta desse bloqueio que o Irã, junto com os Houthis, estão fazendo dessas duas avenidas do trânsito de petróleo. Justamente para que a Arábia Saudita não resolva mudar de lado no meio dessa guerra, porque está tendo somente prejuízo. Porque ela tenha tanto prejuízo assim, né? Quer dizer, aí aquela monarquia corrupta, que é a monarquia da Arábia Saudita, pode pegar e falar, olha, pensando bem, vou vender mais petróleo para a China. Mudamos de lado. Né? Então... É isso. Beijo para vocês, até amanhã, galera. Combinado. Até amanhã. Tchau, tchau. E para vocês também, vou me despedindo por aqui, quem está comigo até o final. Tem um pessoal perguntando aqui, quem está sempre aqui com a gente, perguntando sobre o professor Legírio Mirhan. Ele está no tratamento de saúde, ele teve uma pneumonia bastante forte, está no tratamento de saúde, mas estava se recuperando. Então é essa notícia que eu tenho por enquanto para dar para vocês, e assim que ele tiver reestabelecido, ele volta aqui com a gente para comentar o cenário internacional, tá bom? Eu vi a Laura Pimenta, o Emir Elias, todo mundo perguntando sobre ele por aqui. É isso, tá certo? Muito obrigada pela companhia de todos vocês nesta quinta-feira. Eu volto amanhã às 10h30, hoje mais tarde às 4 horas tem TVT News segunda edição. Te convido a acompanhar também. E é isso, eu te espero amanhã por aqui, tá? Um beijo, até lá, tchau, tchau.